Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo, engenheiro civil, e hoje eu quero dar uma dica sobre como você consegue encontrar a quantidade correta de tijolos que você vai precisar para o seu muro ou para a sua parede. Vamos lá, o primeiro passo então é você decidir o tijolo que você vai utilizar. Para esse exemplo, eu optei por um tijolo de 14 centímetros por 29 por 19. Depois é interessante a gente converter essas medidas de centímetro para metros, para a gente encontrar um valor exato da quantidade de tijolos. Como é que a gente faz essa conversão? Bom, você precisa saber primeiramente o valor em centímetros. Vamos começar aqui então por esse lado. Esse lado ele tem 14 centímetros. Depois é só dividir esse 14 por 100. Então a gente vai ter aqui um valor de 0,14 metros. A mesma coisa para os outros lados. 29 centímetros, a gente divide por 100, 0,29 metros. E por último, 19 centímetros, dividido por 100, aqui a gente encontra 0,19. A gente divide por 100 porque 1 metro nós temos 100 centímetros. Então, qualquer medida que você queira transformar de centímetros para metros, é só dividir o valor em centímetros por 100 que você vai encontrar o valor aqui em metros. Bom, tendo esses resultados, a gente vai passar para essa outra planilhazinha aqui, que é só para a gente registrar aqui alguns dados da dimensão do tijolo. Então, a largura, ele tem 14 centímetros, em metro 0,14, altura 0,19 e o comprimento 0,29. Perfeito. Próximo passo agora é a gente decidir quantos metros quadrados vai ter o nosso muro. Só que para a gente encontrar a metragem quadrada do muro, a gente precisa primeiro saber as dimensões desse muro. Então vamos usar de exemplo aqui um muro com comprimento total aqui de 10 metros e uma altura de 2 metros. Bom, agora, antes da gente encontrar a quantidade real de tijolos que a gente vai precisar para este muro, a gente tem que entender exatamente qual é a área quadrada que apenas um tijolo ocuparia nesse muro. Como é que a gente faz essa conta? Vamos lá. A gente sabe que para calcular a área, nós temos que fazer um lado vezes o outro. Na situação de um muro, de uma parede, nós podemos assentar esse tijolo colocando a massa do lado do 14 centímetros aqui do tijolo. Então, nós teríamos essa face aqui aparente, essa face para formar o fechamento aqui do nosso muro. Ou então, você pode deixar o seu muro com uma espessura maior. Então, dessa forma, você iria assentar a massa nesta face aqui do tijolo e essa face menor aqui de cima ficaria aparente. No nosso exemplo, vamos considerar que a gente vai assentar a massa do lado de baixo. Então, a gente quer uma parede um pouco mais fina. Se a gente quer assentar do lado de baixo, nós temos que considerar esta área, esta face aqui do tijolo, para o nosso cálculo. Então, a gente vai fazer os 29 centímetros que ele tem de comprimento, vezes os 19 centímetros que tem de altura. Então, colocando aqui na nossa tabela, altura de 19 centímetros, vezes o comprimento de 29 centímetros. Então, a gente tem uma área total do tijolo de 0,0551 metros quadrados. Bom, depois é só a gente encontrar a área quadrada total do muro. Como nós sabemos que o nosso muro tem 10 metros de comprimento por 2 metros de altura, é só a gente fazer um valor vezes o outro. Então, 10 metros de comprimento vezes os 2 metros de altura. Nós temos um muro aqui, então, de 20 metros quadrados. Agora, para finalizar, é só a gente fazer os 20 metros quadrados do muro dividido pelo 0,0551 metro quadrado de um tijolo. Então, fazendo a conta aqui, 20 metros do muro dividido pela área do tijolo. Nós teríamos aqui, então, uma quantidade de 363 tijolos para fazer o nosso muro. Marcelo, esse é o valor final que eu vou utilizar, que eu preciso comprar? Bom, muito provavelmente, com esse valor pode sobrar ou faltar um pouco. Por quê? No muro, além dos tijolos, ainda vão existir os pilares, que vão acabar ocupando alguma área aí de tijolos, então vai diminuir. Tem também algumas vigas aqui na parte de cima, né, que o pessoal chama ali de cinta, para fazer um travamento, que também ocupa a quantidade de tijolos. Além disso, a gente tem também
essas faixas onde nós colocamos a massa para fazer o assentamento do tijolo. Então, se a gente somar toda essa parte de massa, a gente também acaba diminuindo um pouco o valor total ali dos tijolos. Mas não é interessante comprar tijolos a menos do que a gente calculou, porque muito provavelmente na hora da execução, na hora que o pessoal descarregar os tijolos na obra, alguns tijolos vão acabar quebrando. Então aí você vai ter que comprar mais tijolos e às vezes se você comprasse numa quantidade maior, você conseguiria também garantir ali algum desconto. Então é interessante você sempre comprar com um valor a mais. Algumas pessoas consideram entre 5 a 10% a mais de tijolo. Nessa situação daria algo bem próximo de 400 tijolos se a gente colocasse ali um valor a mais. Bom, pessoal, espero que essa dica tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, já aproveita para deixar aqui embaixo o seu joinha, se inscreva aqui no meu canal para mais dicas e até o próximo vídeo.